Fala, meus amigos e amigas do YouTube, como que vocês estão, gente? Tudo bem aí nessa correria do dia a dia? Eu me chamo Carlos e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o declínio, a decadência da Europa, principalmente nas questões econômicas, políticas, civilizatórias também, que tem repercutido hoje muito na mídia. Eu já vi várias notícias sobre isso e também quero falar com vocês, onde o Brasil se encaixa nisso e por que o Brasil vai ajudar a Europa, tá bom? Então fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre assuntos muito interessantes hoje. Então, gente, eu dei uma pesquisada, eu sempre dou uma estudada, uma pesquisada em assuntos que estão em alta, e eu vi que nos últimos meses a mídia tem falado muito nas crises da Europa. Eu assisti um diplomata espanhol que deu uma entrevista para a BBC Brasil, para a BBC Mundial, a rede de televisão, falando que se a Europa continuar os mesmos investimentos e públicos e privados, com a mesma forma que a economia e a sociedade europeia, principalmente da União Europeia, continuar caminhando desse jeito, em 2050 não haverá nenhuma nação da Europa entre as 10 maiores economias do mundo. Isso me chama a atenção, Isso chama a atenção das pessoas, porque a Europa, apesar dos problemas, ainda continua sendo um continente muito rico. Foi o berço da ciência, da industrialização, e hoje a gente vê que a Europa está declinando. Então, por que isso está acontecendo? Quais são os motivos? Onde o Brasil vai se encaixar nisso nos dias de hoje? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Então eu separei, pessoal, 4 tópicos que eu estudei para que a gente possa analisar porque, a partir desses 4 tópicos, por que a Europa está em declínio. Tá bom? Então eu vou pegar minha colinha aqui, gente. O primeiro tópico, a primeira questão que eu quero abordar, que fala sobre, para a gente entender esse cenário de crise europeia, é a questão dos conflitos e as tensões políticas. Desde 2012 a gente tem a guerra da Ucrânia na Europa, entre a Ucrânia e a Rússia, que invadiu a Ucrânia. E essa guerra tem sido muito duro para a Europa, porque em torno de 40% de todo o gás que era utilizado na Europa antes da guerra da Ucrânia, Antes da guerra da Ucrânia, a Europa utilizava mais de 40% do seu gás da Rússia, Então, olha a dependência que a Europa tem. Com a guerra da Ucrânia, a Europa conseguiu fazer algumas adaptações, mas ainda não resolveu o problema. E mesmo com essa crise, com essa disputa ideológica com a Rússia, a Europa ainda precisa estar importando gás da Rússia, E isso está gerando inflação na Europa, perda de mercado, um custo de vida muito alto, desigualdade, desemprego, e tem desaquecido aquela região ali da Europa, principalmente os países da União Europeia. E outras questões que estão dentro desse tópico as questões a fragmentação mesmo da União Europeia. Porque a União Europeia é um bloco econômico da Europa com as maiores economias do mundo.
Então a gente tem Alemanha, tem França, tem Itália, vários países ali que são países muito ricos. E quando a gente tem, por exemplo, a saída da Grã-Bretanha, da Inglaterra, desse bloco, ele se enfraqueceu, né? Isso que a gente assistiu em 2021. E há muitos conflitos, muitas discussões sobre investimentos, sobre os rumos, né, da União Europeia, que estão gerando conflito e estão enfraquecendo o bloco, né, e consequentemente a economia e os rumos da Europa. Segundo tópico que eu quero abordar com vocês aqui, gente, o tópico que eu vou dizer assim, ó, são políticas econômicas e desigualdades sociais. Desde os anos 90, né, com o fim da União Soviética e a ascensão, né, do neoliberalismo no mundo, a Europa, que sempre foi conhecida, né, pelo estado de bem-estar social, né, gente, com investimentos maciços em educação, seguridade social, desenvolvimento econômico, distribuição de renda, saúde, principalmente a União Europeia, foi adotando políticas neoliberais. Quer dizer, foi privatizando a saúde, foi gerando mecanismos de pressão social, de desigualdade social também, de desemprego, entendeu? Todas essas políticas neoliberais que têm destruído direitos trabalhistas, que foi com muita luta, né, que os europeus, as classes, né, baixas da Europa conseguiram. Então tem gerado conflitos sociais, né? Como eu coloquei aqui, polarização política, radicalismo, extrema direita, né? São partidos muito perigosos que colocam até a democracia da Europa, né, desses países, em risco. A gente tem observado aí, né, principalmente na França, na Alemanha agora, partidos ultradireitistas têm subido ao poder. Isso está gerando conflitos, né, sociais que não se observava na Europa há poucos anos atrás. Tá bom? E conflitos mesmo, né, desigualdade, pobreza, tensões, que a gente não observava muito na Europa. Terceiro ponto, que dentro dessa lista que eu trouxe para vocês, é a questão do crescimento da China e os seus impactos. Eu vou dizer assim, a China, né, a gente vem observando a China que desde os anos 70, final dos anos 70, ela vem crescendo muito e hoje ela já ocupa a segunda maior economia do mundo e a primeira economia em poder de compra. Com esse crescimento da China, ela tem tomado os mercados da Europa, né? Tem tomado o lugar que a Europa tem em muitos países do mundo e na própria Europa. Então a gente vê hoje o fechamento de fábricas, né, automotivas na Europa, a Volkswagen, esse encolhimento, né, da indústria alemã, que é o país mais poderoso ali da Europa. Os mercados, né, ali que era dominado, né, por esse país, agora estão sendo dominados pela China. Então isso está sendo um duro golpe na Europa. E eles não estão conseguindo competir, né, não estão conseguindo fazer frente à China, porque eles adotaram políticas de austeridade, né, têm diminuído os gastos com políticas neoliberais, e a indústria não tem tido a capacidade de se renovar, não tem tido como competir com as empresas chinesas, né? Então está sendo um golpe muito duro na Europa. E quarto e último tópico, gente, eu coloquei aqui, ó, a alteração de poder geopolítico no mundo, alteração do poder geopolítico no mundo. Com essa fragmentação do mundo que a gente observa hoje, blocos econômicos, como a gente vê aqui no Mercosul, países da Europa
se tornando independente, cortando laços, né, com as suas colônias europeias, criado, né, blocos de poderes regionais, tanto na Ásia quanto na América. O próprio BRICS, que é criado pelo Brasil, China, Rússia e outros países emergentes, tem tido um papel preponderante na política mundial e tem diminuído essa influência e esse poder da Europa no mundo, né? E é aí que entra o Brasil, porque o Brasil, há mais de 20 anos, ele tem tentado negociar um acordo de livre comércio do Mercosul, que é um bloco econômico formado por Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina, um acordo de livre comércio, que é um acordo onde há diminuição de impostos, né, de importação e exportação, um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E o presidente Lula foi uma das principais figuras políticas que conseguiram fazer esse acordo no ano passado. Então é um acordo que é considerado importante para a Europa. É um acordo que não vai salvar a Europa, mas vai dar um fôlego, né? Vai ajudar as indústrias europeias, porque elas vão importar insumos, medicamentos e peças, né? Máquinas aqui para o Brasil e para o Mercosul. Então, mas é importante a gente discutir isso, porque a gente chega no ponto do neoliberalismo. A gente chega no ponto da destruição das políticas sociais, da valorização do trabalhador, da valorização dos salários, da valorização, né, da vida em si. Então a Europa infelizmente tem tomado esse caminho de decadência pelas políticas, né, de destruição do Estado, de arroxo, né, nas classes menores, para um acúmulo de poder de poucas pessoas. Isso a gente pode refletir, né, porque o Brasil não pode tomar esse rumo, né, tem que lutar para tomar outro rumo, tá bom? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas se vocês gostaram, eu peço para vocês dar um like para que outras pessoas possam ver esse vídeo e se inscreve aqui, que eu vou sempre estar postando conteúdo, tá bom? Tchau, tchau.